Olá, vou falar um pouco sobre um questionamento que tem sido feito já aí comigo há algum tempo, sobre a questão dos direitos autorais e a cobrança do ECAD sobre as lives que estão sendo feitas aí por diversos artistas, né? A questão do pagamento do ECAD. Lembrar que as lives em si, elas não têm só a questão do direito autoral musical, né? Mas eu vou responder de acordo com as perguntas que me fizeram sobre principalmente essa questão aí do interesse desses artistas, né? A primeira coisa é bom ressaltar, né, que além desse interesse diversificado que você tem nas lives, porque você vai ter a questão do uso de imagem, você vai ter a questão das músicas, vários direitos conexos que podem ter nessas lives, porque pessoas que me ligaram são tanto da área só musical, quanto da área teatral, né, até mesmo de pessoas que fazem animações em festas, né, que estavam criando lives, como um alternativo para esse momento que nós estamos vivendo. Primeira coisa é entender como a pergunta foi direcionada para a questão da pagamento de direitos autorais, na questão do ECAD. Importante a gente ter pelo menos uma postura sobre o ECAD, porque afinal de contas, o ECAD pode ou não pode cobrar direitos autorais de músicas? Pode, lógico que pode. Só que nós temos que saber e conhecer esse limite do ECAD. Porque para muitas pessoas o ECAD aí no meio social, popular, o ECAD é um órgão, né, que tem monopólio de cobrança de direitos autorais musicais e que não é verdade. O ECAD nunca foi criado por lei nenhuma, ele é uma sociedade civil, né, de origem aí na questão privada. Ele foi previsto, realmente foi previsto na 5988, uma lei de 1973, né, a nossa primeira lei realmente voltada para direitos autorais, onde fazia uma previsão da criação do ECAD. Tanto é que o artigo onde se diz que se criou o ECAD, ele diz simplesmente: as associações autorais manterão um único escritório central. As associações musicais que até então existiam. Naquela época nós chegamos a ter 12 associações autorais e era muito complexo a cobrança de direitos autorais porque as rádios ficavam sem saber para quem pagar direitos autorais, porque chegavam 12 associações querendo receber os direitos autorais e não tinha, naquela época, na década de 30, 40, não tinha como fazer realmente aí uma previsão na questão de que músicas tocaram, a quem pertencia, né, e qual associação representava. Então tem que entender isso, o ECAD é um escritório de iniciativa privada, previsto em lei em função de um interesse social em saber como é que realmente se articularia essa questão dos direitos autorais, né? E foi criada pelas associações que existiam. Ou seja, o ECAD ele não licencia, não há que se falar em licença, porque licença, dentro da área jurídica, a gente sabe, a licença é quando você cumpre exigências legais e a partir daí você está licenciado. O que o ECAD faz, que a gente poderia falar mesmo, fazer uma analogia bem simples, ele está alugando músicas, né? E que músicas que ele pode alugar? Ele só poderia alugar músicas que fossem de detentores de direitos autorais, tanto os autores, né, intérpretes, que aí vem todos os direitos conexos, editoras, que estejam associados a uma das associações que de certa forma aí articulam e criam o ECAD e mantém o ECAD na sua existência. Então ele só poderia cobrar direitos autorais de músicos que estejam associados. Então ele não tem monopólio. Qualquer pessoa poderia cobrar direitos autorais? Sim, diretamente sim. Por exemplo, eu não faço parte de uma associação, tenho músicas no mercado. Essas músicas estão sendo tocadas. Então eu tenho total direito de cobrar os direitos autorais diretamente de quem utiliza, ou da forma como está sendo utilizado, ou pelo meio que está sendo utilizado. Tá? Então a gente tem que entender primeiro essa questão do ECAD, porque quando a gente fala de lives dentro da internet, não é só a questão do ECAD em si, né? Existem várias situações. Por quê? Primeiro que a gente tem que entender que são, a maioria dos casos, né, não todos, mas a maioria dos casos da internet, principalmente nessa questão das lives, são feitas por vídeos, né? Vídeos são obras audiovisuais, que tem a questão da imagem. Agora a gente tem que entender também se essa obra audiovisual realmente é uma verdadeira obra intencional audiovisual ou se não é simplesmente uma captação, um registro
de algo que esteja acontecendo e sendo simplesmente um meio de veiculação a questão da internet para que chegue até realmente em algum público. Tá? Então isso é importante a gente também visualizar. O que a gente tem que saber, por exemplo, no caso do YouTube, eu sei que as pessoas estão fazendo pelo Instagram, mas eu conheço mais a questão do YouTube. O YouTube desde 2016, né, ele paga direitos autorais, teve uma polêmica muito grande, justamente por causa do ECAD, sim, teve uma polêmica muito grande para a resolução dessa situação, mas ele paga direitos autorais para os autores, sim, à medida que as obras que são identificadas, elas realmente aí estejam diretamente ligadas a uma dos que eles chamam de agregados, né? Agregados e entidades que de certa forma fizeram um acordo com o YouTube através dessa plataforma de vídeo que existe. Então, dentre elas tem, não sei se eu vou lembrar todas, mas algumas, a BMI, Emotion, Nikita, Oni, RPM, tem, deixa eu ver o que mais, Playax também é, né? Existem essas, existem outros, e nesse acordo, aí entraria o papel do ECAD, ele teria que estar fazendo um acordo diretamente com o YouTube, não diretamente com as pessoas que estejam tocando. Por quê? É porque isso é uma forma de controle, é a única forma de saber realmente como, quais são as músicas veiculadas e como deveria ser feita a arrecadação. Né? Então, como essas perguntas me foram feitas diretamente na questão dessas lives musicais, e aí eu posso envolver a questão mesmo até mesmo de aulas de dança que utilizam música, a questão do pessoal do teatro, qualquer tipo de apresentação, e principalmente o que a gente está vendo aí são os músicos, né, locais. Isso é importante, porque a minha discussão não vai centrar na questão de músicos consagrados, né, porque eu acho que a maior preocupação nossa é a questão com os músicos locais, que de certa forma perderam o seu espaço de sobrevivência. Né? Então ainda há esse ponto a ser analisado. Porque quando a gente entra com esses grandes músicos do showbiz, e aqui eu não estou querendo dizer que o músico local ele não tem a qualidade para estar no meio dos grandes artistas reconhecidos nacionalmente. E às vezes nós temos artistas locais que dão de 10 nesses artistas. É questão de oportunidade, né? De investimento. Porque a questão dos artistas de renome, eles trabalham com uma situação que é um pouco específica, às vezes através de patrocinadores, né? E aí envolve um olhar um pouco mais atento do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, atento para que essas lives não se tornem uma forma de publicidade de produtos, né, dos patrocinadores. Agora, os artistas locais é diferente, é uma questão de sobrevivência, porque o cenário mudou totalmente a situação de vida dessas pessoas, que eles vivem de um cachê até muito baixo, né, do dia a dia, na noite, sem contrato, sem nada, é um telefonema que eu sei, porque eu já trabalhei muito tempo, né, nessa área como músico. Você marca um show e como os espaços hoje estão, bem dizer, fechados, as casas de shows, teatros, os bares, eles de certa forma perderam a sua forma de sobrevivência nesse cenário, que é um ponto a ser analisado. Mas primeiro que a gente tem que entender é o seguinte, o ECAD ele pode cobrar direitos autorais daquela forma que eu falei, desde que identificada essas músicas. Mas como é que ele faz essa cobrança? Existem duas formas que são aplicadas, que eu vou fazer uma grande analogia aqui, que é o seguinte, imaginemos os artistas aí fazendo shows nas casas de show, nos bares, né, na noite. O que acontece? Como esses bares têm a música como atrativo, que é uma forma também de manter mais o público, para tentar aumentar o consumo, ele de certa forma tem um lucro chamado indireto com as apresentações musicais. E isso também gera a possibilidade de pagamento de direito autoral. Ou seja, o ECAD cobra do espaço, não é do artista. Então ele cobra do espaço onde o artista se apresenta. Vamos centrar na questão dos bares, só para ficar mais direcionado à nossa explicação. Acontece que os bares pagam por mês, né, para que tenha música, tanto mecânica quanto a música ao vivo. E nesse momento ele não analisa, ele não questiona que músicas que o artista vai tocar, ele não faz um repertório. Né? E a gente sabe, às vezes músicos aí conhecem mais de 400 músicas, né? Você vai tocar numa noite, aí se você tocar 80, de 80 a 100 é um número bom por 3 horas de show, né? Calculando que a música vai de 3 a 5 minutos,
você tocaria isso, mas que as músicas que eu vou tocar na noite? Não sei, não tenho nem ideia. Eu vou chegar no bar, eu tenho uma noção de um repertório, mas falar especificamente eu não sei. Então o ECAD não tem como saber o que tocou. Então ele cobra por mês, ou seja, o espaço paga por mês, o artista chega e toca. Ele faz a sua apresentação. Mas quem paga é o espaço. Né? Tá, onde que eu quero chegar com isso? Existe a tabela de cobrança do ECAD, que também aqui não é o momento da gente discutir isso, é só para entender a questão das lives na internet. Acontece que a internet é um espaço virtual. Então, quem está pagando para a utilização dos direitos autorais? É o próprio YouTube, é o Instagram. Eles pagam para que sejam vinculadas músicas. Quando ele faz isso, o espaço está aberto. A gente pode entender que o espaço está aberto nessa questão desses músicos que a gente fala, que são esses músicos da noite. Porque eles estão simplesmente utilizando de um espaço que o espaço já paga o direito autoral. Quando eu faço a apresentação dentro desse espaço, apresento trabalhos, o que tem que acontecer? A identificação da música. Identificou-se a música que eu esteja cantando, ou que esteja num vídeo, ou que esteja lá numa aula de dança. No momento que identificou essa música, aí o que o ECAD, ou que o YouTube, pague por direitos autorais, ele vai ser direcionado para os autores que estejam, de certa forma, associados ou cadastrados. Porque ele também paga, e se eu, por exemplo, Calvino, chegar e fizer uma live só com músicas de minha autoria, o YouTube não teria nem que pagar direitos autorais do momento da minha live, porque as músicas me pertencem. Eu não estou associado a uma associação e onde dá o direito do ECAD de cobrar direitos autorais. E nenhuma desses agregados na questão de editoras que estão junto ao acordo com o YouTube. Então a gente tem que entender realmente a internet como um espaço aberto onde já se arrecada direitos autorais para a utilização de músicas diversas. O grande problema seria a utilização desse espaço para vender produtos através da música, ou haver cobrança. O que está acontecendo é o seguinte: então, se a gente fosse entender, o espaço já está pagando. Mas quando você começa a lucrar também com a utilização dessas músicas de forma direta ou indireta, você teria que pagar direitos autorais, talvez a mais pela tabela que o ECAD estipula. Porque ele entende que se o bar paga por mês é para aquele cotidiano. Mas se num dia à noite ele faz um evento totalmente especial, com uma cobrança de ingressos diferenciada, ele entende que naquele dia tem que se pagar direitos autorais em separado. Tá? Mas o nosso caso, se a gente for analisar as lives, poderia estar passando por isso. Né? Eu estou lucrando quando tem o quê? O chamado cachê solidário, ou a doação. Poderia entender, só que nós não podemos esquecer que isso não é uma constância, isso não é um costume se fazer essas lives. O que está acontecendo, nós estamos passando por um momento, uma situação, né, de uma necessidade maior, que é a tentativa de sobrevivência num cenário onde os artistas perderam seu campo de trabalho. Eles não estão, serão os últimos, né? Tanto os artistas quanto a questão da educação seriam os últimos a voltar desse momento que a gente está tendo de isolamento social. Então a gente tem que entender que essas lives também, de certa forma, estão contribuindo com a própria economia do país. Estão contribuindo com o próprio Estado, porque gerou uma nova alternativa do artista receber um cachê. Então a gente poderia entender, de certa forma, que as lives sendo feitas na internet seria uma apresentação dentro de um bar. E como essas plataformas têm arrecadação, como eu falei anteriormente, tem a arrecadação dos direitos autorais, né? E tanto é que até o próprio YouTube, se não me engano, tem situações que ele identifica as obras e deixa realmente lá, como que eu diria lá, catalogada as músicas que estão sendo utilizadas, que estão sendo veiculadas através das suas plataformas. Para quê? Para que haja identificação do autor. Então a gente poderia entender que a internet se tornou um grande espaço artístico que já arrecada os direitos autorais aos distintos autores, e essa identificação depende realmente da identificação das músicas. E a partir daí entraria o ECAD junto com qualquer outro autor. Se tem um autor, como eu falei antes, que não faça parte do ECAD, ele tem direito de receber o seu direito autoral independentemente da existência do ECAD. E o ECAD através das suas representatividades. Mas junto a quem? Ao YouTube. Até atentando para outra coisa, o YouTube de imediato, ele não poderia de forma alguma tirar um vídeo de circulação, tirar uma live, sem antes tiver a certeza da comprovação de que aquela música realmente tem a possibilidade de cobrança de direitos autorais.
Ou até mesmo se a pessoa que está fazendo a live ou o vídeo, ele tem a autorização. O que eu entendo é que o YouTube poderia entrar com uma solicitação dessa autorização por uma possibilidade de um processo que teria aí na questão solidária frente ao YouTube também, ou frente ao Instagram. Eu estou mais centralizando no YouTube. Mas tem que lembrar o seguinte, que a única pessoa que possa fazer manifestação para que não seja utilizada a sua obra é o detentor do direito autoral, não é o meio. O YouTube, para falar a verdade, ele não poderia de imediato realmente falar, tire o seu vídeo, não coloco até que você me comprove. Por quê? Quem pode manifestar isso é o autor. Porque o autor poderia entender o seguinte, não, está livre, eu não quero receber direitos autorais, deixa qualquer um utilizar. Então, mesmo se eu não tiver autorização expressa, ela já está na própria determinação do autor de que a música dele está livre na utilização. Então, o YouTube, nem nesse momento, ele poderia barrar e nem exigir, talvez, autorização, porque não compete a ele, né, exigir a autorização. Ele poderia fazer com uma questão preventiva, numa possibilidade de um processo, mas não cabe a ele, como competência direta, parar a veiculação de uma live, ou mesmo a veiculação de um vídeo, ou mesmo de um texto, qualquer que seja a forma. Tá? Ele é simplesmente um meio que abre isso. Espero que tenha respondido aí as perguntas das pessoas, dos artistas que têm procurado, e estou aberto aí, quando quiserem. Podem mandar aí as suas perguntas, podem mandar diretamente para o e-mail lá do meu blog, que é calvino@calvino.com.br, ou entrar diretamente no meu blog também, que é www.calvino.com.br, ou mesmo procurar através do YouTube, no meu canal do YouTube. Tá? Obrigado a todos aí, espero que tenha ajudado um pouco. Valeu!